Bom, galera, vamos começar uma leiturazinha aqui do livro de Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Verso 5. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Ou santificá-los, né? Provavelmente dos ritos, né, de impurezas. De manhã cedo ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. Certo? Bom, vamos lá. No dia em que os filhos de Deus... mudou já um pouco a narrativa. No dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Eterno, entre eles veio também o Satã. O que ele ia fazer aqui no verso anterior? Jó mandava eles se santificarem, né? Então, quem poderia ser esses filhos de Deus? Poderia ser Jó e sua família. Veio também Satã. Satã é um opositor. Já já a gente descobre quem é. O Eterno perguntou ao Satã: de onde vens? Aí você conhece toda aquela narrativa, etc e tal. Vamos para o verso 13, né? Como eu já li isso, eu vou pular. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles. Quando os sabeus, olha só, os sabeus, que esses sabeus fizeram, pessoal? Quem são os sabeus e caldeus? São aqui das tribos de nômades que praticavam pilhagem. Caíram sobre eles, passaram os servos a fio de espada e levaram tudo embora. O texto acima não está falando que o Satã ele ia tocar na família de Jó? Então, quem foram esses adversários? Primeiramente os sabeus. Tá? Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: caiu do céu fogo de Deus e queimou ovelhas e pastor e os devorou. Ele atribuiu a Deus isso. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Verso 17. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 bandos, aqui está falando dos caldeus, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos ao fio de espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: nossa, se eu fosse o Jó, eu já estava... Estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e abalou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Aí você vai ver, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Eterno deu, o Eterno tirou. Bendito seja o nome do Eterno. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. Aí você vê de novo no capítulo 2 do Satã. Num outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente ao Eterno, entre eles veio também o adversário. O Eterno perguntou ao adversário: de onde vens? Mas, gente, se a gente for literalizar isso daqui, Deus ele não conhece nada, porque ele não sabia nem de onde o fulano vinha, né? Então não é literal. Ele respondeu ao Eterno: venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. O Eterno disse ao Satã: reparaste, meu servo Jó, na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal.
Ele persevera em sua integridade, e foi por nada que me instigaste contra ele para aniquilá-lo. O Satã respondeu ao Eterno e disse: pele após pele, pele após pele, para salvar sua vida. Homem dá tudo o que possui, mas estende a mão, fere-o na carne, e nos ossos eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Seja, disse o Eterno ao Satã: ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E o Satã saiu da presença do Eterno. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio das cinzas. Sua mulher disse-lhe: persiste ainda em tua integridade? Abençoa a Deus e morre de uma vez, ou amaldiçoa a Deus, né? Isso aí é discutível no meio acadêmico. Ele respondeu: falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Você vê que em nenhum momento o Jó ele atribui isso a um ser espiritual, a um anjo maligno, né? Ele sempre atribui a Deus. Aqui começam umas identidades. 3 amigos de Jó: Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate. Ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Né? Aí a gente vai começar aqui a conversa entre os 4, né? Jó e seus amigos. Aí eles falam a respeito de justiça, né? Você vê isso em Jó, capítulo 3. Eles vão falar de justiça. O Jó está amaldiçoando o seu nascimento, né? Vamos ver as falas de Eliú. O que Eliú vai falar para Jó? Capítulo 32 aqui. Eliú. Aqueles 3 homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava em considerar-se justo. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraqueu, de Bus, da família de Ram, indignou-se contra Jó. Ou seja, ele estava se opondo a Jó, Satã, porque pretendia ter razão contra Deus. Indignou-se também contra os 3 amigos, porque não acharam resposta, contentando-se em deixar as falhas a Deus. Eliú tinha esperado para falar com Jó, pois eles eram seus anciãos. Ao ver que nenhum dos 3 tinha algo mais para responder, encheu-se de indignação. Ou seja, ele estava bravo com Jó. Ele diz assim para Jó: sou ainda muito jovem, vós sois anciãos. Por isso, intimidado, não me atrevi a expor-vos o meu conhecimento. Dizia comigo: que falem os anos, que a idade madura ensine sabedoria. Mas é o espírito no homem, o alento de Shaddai, que dá inteligência. Não é a idade avançada que dá sabedoria, nem a velhice. Né? A inteligência que é justo e a inteligência do que é justo. Por isso digo: escuta-me, porque também eu manifestarei o meu conhecimento. Esperei enquanto faláveis, prestai atenção. Aqui ele está, né, dando uma bronca. Vamos lá agora mais umas palavras de Eliú. Capítulo 37. Depois vocês podem ler todo o livro de Jó, viu, pessoal? À vista disso treme meu coração e me salta fora do lugar. Atenção, ouve o trovão de sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Ele o envia pela vastidão dos céus e seus raios aos confins da terra. A seguir ressoa o seu bramido e reboa majestoso, etc. Então, vamos ver outra coisa aqui, que eu me perdi um pouquinho, mas tudo bem. O Jó ele reconhece que fala sem compreender. Você vê isso no capítulo 38 e no capítulo 42, né, verso 6. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Vamos lá para as falas de Elifaz. Elifaz ele se levanta contra Jó para acusá-lo, tá?
Jó capítulo 4. Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto interessante aqui sobre o Satã no livro de Jó. Vamos ler a passagem aqui primeiro, depois fazer a introdução. Jó capítulo 1, verso 6 diz assim: No dia em que os filhos de Deus vieram a se apresentar ao Eterno, entre eles veio também o Satã, ou Ha-Satã, o adversário. O Eterno então perguntou ao Satã: De onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Respondeu Satã. O Eterno disse ao Satã: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O Satã respondeu ao Eterno: É por nada que Jó teme a Deus? Porventura tu não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens, eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então o Eterno disse ao Satã: Pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E o Satã saiu da presença do Eterno. Olha só, aqui muitas pessoas falam, né, que o diabo é um anjo caído, né, que estava lá discutindo com Deus, né, e propõe um desafio para ele: faz isso para ver se o cara não vai, né, contra você. E Deus, ele aceita uma aposta, né, como se estivesse brincando com a vida da pessoa. Falou: beleza, vamos apostar. E começa toda a parafernália. Essa é a interpretação popular das pessoas. Bem, agora vamos fazer a introdução do livro de Jó. O que é o livro de Jó? O livro de Jó está entre os livros sapiensais. A literatura sapiensal, ela floresceu em todo o Antigo Oriente, ao longo de sua história. O Egito produziu escritos de sabedoria na Mesopotâmia. Desde a época sumérica, foram compostos provérbios, fábulas e poemas, sobre o sofrimento que se assemelham ao livro de Jó. O livro de Jó, pessoal, ele está nos livros sapiensais, nos escritos, E não é um livro profético, não é um livro de instrução. Quer dizer, é instrução, mas não uma coisa literal, tá? É para você tirar uma boa lição do livro. Então ele é de cunho, essa sabedoria mesopotâmia penetrou em Canaã. Encontraram-se em Ras-Shanha textos sapiensais escritos em acádico. Dos ambientes de língua aramaica procede a sabedoria de Aicar, de origem assíria. É traduzida em diversas línguas antigas. Essa sabedoria é de cunho internacional, do mundo conhecido naquela época. Certo? Então provavelmente eles tiraram desses outros contos, Jó pode ter sim existido? Sim, claro. Provavelmente teve um personagem chamado Jó, Inclusive alguns dos profetas mencionam Jó, Ezequiel também. O autor de Jó não nos é conhecido senão pela obra-prima que compôs, Por ela reconhece-se que certamente se trata de um israelita nutrido das obras dos profetas e dos ensinamentos dos sábios. Vivia provavelmente na Palestina, mas deve ter viajado ou morado no exterior, particularmente no Egito. Sobre a data em que viveu não podemos fazer senão conjecturas, ou seja, não se tem certeza de nada. O tom patriarcal do relato em prosa levou os antigos a crer que o livro era como Bereshit, obra de Moisés, e de outros também. Mas seja como for, o argumento só valeria para o contexto do poema, e esse colorido se explica suficientemente como herança da tradição ou como pasticho literário. O livro é posterior a Jeremias e a Ezequiel.
com os quais tem contatos quanto à expressão e ao pensamento, e sua linguagem está fortemente mesclada de aramaísmos. Isto nos situa na época posterior do exílio, no momento em que a obsessão pela sorte da nação é substituída pela preocupação com o destino dos indivíduos. A data mais indicada, mas sem razões decisivas, é o começo do século V, antes da Era Comum. Tá bom, pessoal? Vamos falar mais um pouquinho. Aqui também temos a Bíblia de Genebra, né, onde traz que o autor é desconhecido. O propósito é explorar os limites e os usos adequados da sabedoria proverbial tradicional no caso do sofrimento de um justo. A data ela varia de 970 antes da Era Comum e também de 586 antes da Era Comum. Ou seja, duas divisórias bem longas, ou seja, com certeza não foi um personagem só que escreveu, tá? Tem também os discursos, né, de Eliú, aprofundam estas soluções. Se Deus aflige os que parecem justos, é para fazê-los expiar pecados de omissão ou faltas inadvertidas. Ou então, e esta é a contribuição mais original desses capítulos, é para prevenir faltas mais graves e curar do orgulho. Mas Eliú mantém, como os três amigos, embora com menor rigidez, a ligação entre o sofrimento e o pecado pessoal. Tá, a gente vai ver aí três amigos de Jó, né? Baldad, Sofar, Elifaz, né? Também Eliú, né? A gente também vai identificar esse Satã, que é um opositor, né? A gente vai também identificar isso no estudo. E para muitos também o livro de Jó, né? Ele é um livro poético. Jó é um arquétipo de justiça, né? Para muitos. E no livro de Jó também possui muitos seres mitológicos, né? Você vê que não é uma coisa literal. Leviatã, né? No capítulo 41. Behemoth, né, que é um monstro gigante, mas a gente vai estar falando isso melhor no áudio de leitura, que a gente vai ler algumas coisas aqui no livro de Jó, beleza? Então essa é a introdução do livro de Jó, pequena introdução aqui. Perderias a paciência, porém quem pode refrear-me as palavras? Ó o que ele vai falar no verso 5. E hoje, que é a tua vez, vacilas? Perturbaste hoje quando tudo cai sobre ti? Tua piedade não é tua segurança? Tua esperança não é uma vida íntegra? Recordas-te de um inocente que tenha perecido? Onde já se viu justos fossem exterminados? Aqui ele está se levantando, né? Falando da família dele, porque a família dele foi perdida. Então ele está se opondo a Jó, né? Inflamando ele. Eu vi bem aqueles que cultivam a desgraça e semeiam o sofrimento, são também os que colhem, né? Ao sopro de Deus perecem, são consumidos pelo sopro da sua ira. Ou seja, que ele está culpando, né, a família de Jó, que eles pereceram por causa que eram merecedores daquilo. Jó capítulo 15, 1, né? Ele fala que o Jó se achava muito, né? Ele faz aqui, ele está falando. Tomou a palavra. Acaso responde um sábio com razões balofas e enche seu ventre com vento leste, defendendo-se com razões inconsistentes ou com palavras sem sentido? Além do mais, suprimes a piedade e desacreditas os piedosos diálogos diante de Deus. Tua culpa te inspira tais palavras e adotas a linguagem dos astutos. Tua própria boca te condena. E não eu, teus próprios lábios testemunham contra ti. Olha o que ele vai falar aqui abaixo. No verso 8. Acaso foste admitido ao conselho de Deus e te apropriaste da sabedoria? Que sabes que nós não saibamos? Que sabes que nós não saibamos? Que entendes que não entendamos? Há também entre nós anciãos de venerandas cãs, muito mais velhos que teu pai. Fazes pouco caso dessas consolações divinas e das palavras suaves que te são dirigidas? Você vê que eles estão se opondo a Jó. São praticamente acusadores, né? É o sentido da palavra Satã.
E o próprio Jó, ele reclama disso, né? Ele fala dos acusadores, olha só. Jó capítulo 16, né? Jó tomou a palavra e disse, vamos ver do verso 7. Mas agora ela me extenuou, feriste com horror tudo o que me cerca. E ele me deprime, meu caluniador. Tornou-se minha testemunha. Levanta-se contra mim e me acusa diretamente. Sua ira persegue-me para dilacerar-me. Range contra mim os dentes. Meus inimigos aguçam os olhos contra mim. Abrem contra mim a boca. Esbofeteiam-me com suas afrontas. Todos se aglomeraram em massa contra mim. Deus entregou-me a injustos. Ok, Jó está falando, né? Das acusações que ele estava sofrendo. Ele está reclamando aqui o tempo todo. Jó 17 também. Meu espírito está quebrantado em mim, e os coveiros se ajuntam para mim. Só as zombarias me acompanham, sobre sua hostilidade pousam meus olhos. Guarda contigo uma fiança em meu favor. Pois quem, senão tu, me apertará a mão? Fechaste-lhes a mente e a razão. Também não os deixarás triunfar, como aquele que convida amigos à partilha. Você vê ele mesmo se lamentando das acusações que ele estava sofrendo. O que a gente tem em Jó 22 aqui? Ele faz novamente. O que ele faz está falando? Pode um homem ser útil a Deus quando o prudente só é útil a si mesmo? Que importa a Shaddai que seja justos, aproveitar-lhe a tua integridade? É por tua piedade que te corrige e entra contigo em julgamento? Não é antes por tua grande malícia e por tuas inumeráveis culpas? Exigia sem razão penhores de teus irmãos e despojava de suas roupas os nus. Não davas água ao sedento. Aqui ele está acusando o Jó dessas coisas, né? Esse daqui é o Elifaz de Temã. Ou seja, a gente já está identificando um acusador aqui. Agora temos o Baldad também, né? Capítulo 8 de Jó. É o outro amigo dele. Baldad de Suás tomou a palavra e disse: Até quando falarás dessa maneira? As palavras de tua boca são um vento impetuoso. Acaso Deus torce o direito ou Shaddai perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, entregou-os ao poder de sua falta. Quanto a ti, buscas Deus, se imploras a Shaddai, se és irrepreensível e reto, desde agora ele velará sobre ti e restaurará teu lugar e teu direito. Daqui palavras pesadas do Baldad, hein? Vamos lá, o verso 18. Mas se o arrancaram do lugar, este o renegará. Nunca te vi. Vamos ler o capítulo 18, né? Acho que é o Baldad também. Baldad de Suás tomou a palavra e disse: Até quando impedireis as palavras? Reflete, e depois falaremos. Porque nos consideras como animais e passamos por limitados aos teus olhos? Ou seja, aqui ele está falando que o Jó se achava mais que eles, né? E aqui o Jó ele toma a palavra, né? No capítulo 19, que ele se mostra magoado. Jó tomou a palavra e disse: Até quando continuareis a afligir-me e a magoar-me com palavras? Já por 10 vezes me insultais, e não vos envergonhais de zombar de mim. Se de fato caí em erro, meu erro só diria respeito a mim. Ou seja, ele está reclamando dos acusadores. Quem são os acusadores de Jó? É um anjo caído? Não, são os amigos dele. E ele faz mais uma vez, né? No capítulo 22. É a que eu já li, aliás, né? Eu já li aqui. Bom, o Jó ele reclama, né? Começa a reclamar. Né? Jó tomou, no capítulo 23, Jó tomou a palavra e disse: Ainda hoje minha queixa é uma revolta, minha mão comprime meu gemido. Oxalá soubesse como encontrá-lo, como chegar à sua morada. Capítulo 30 também, né? Ele se queixa. Capítulo 30 de Jó. Mas agora zombam de mim moços mais jovens que eu, a cujos pais seria recusado deixar com os cães do meu rebanho. Bom, aí Deus depois começa, né, a falar com Jó. Aí fica mais pesado, né?
a partir do capítulo 38. Né? Então o Eterno respondeu a Jó do seio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Aí começa toda aquela, né? Vamos lá. A gente já identificou as cores de Jó. A gente identificou muito bem. Eu vou dar uma pausa para não ficar muito longo e vou retomar o áudio. Vamos lá, vamos continuar para finalizar, né? Jó também é uma literatura babilônica, tá? É um livro muito conhecido, o Lud Bel Nimek, né? Um poema do ano 1700 antes da Era Comum. Tá? Provavelmente o livro de Jó também é inspirado nesse poema aí. Ó, vemos no final do livro de Jó que Deus ele não pune nenhum Satanás, né? Ele não repreende nenhum anjo caído. Ele repreende quem? Os amigos de Jó. Você vê isso no capítulo 42. Verso 7 diz assim: quando o Eterno acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Temã: estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falasses corretamente de mim, como fez o meu servo Jó. Lembra? Ele não estava ali no começo do livro falando com Satã? Então, Satã aqui são os amigos de Jó, os que estavam se opondo, os que estavam o acusando, né? Porque não falasses corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros e dirige-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto, e ele intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece vossa temeridade, por não terdes falado corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate fizeram como o Eterno lhes ordenara, e ele atendeu às orações de Jó. Ou seja, tá aí os adversários de Jó. Esse é o Satã. E também no começo a gente viu os sabeus ali também, né? Que invadiram ali as propriedades dele. Ok? E também no final do livro de Jó, ele não atribui a nenhum diabo, né, as coisas que aconteceram contra ele. A nenhum anjo mau. O que ele diz aqui no capítulo 42, verso 10? Então o Eterno mudou a sorte de Jó quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Vieram visitá-lo seus irmãos e irmãs, e os antigos conhecidos almoçaram em sua casa. Consolaram-no e confortaram-no pela desgraça que o Eterno lhe tinha enviado. Pela desgraça que o Eterno lhe tinha enviado, e não outro. Cada um ofereceu-lhe uma soma de dinheiro e um anel de ouro. O Eterno abençoou a Jó pelo fim de sua vida mais do que no princípio. E aqui no capítulo 40, né? Diz assim: o adversário, o Eterno falou a Jó e disse: o adversário de Shaddai criticará, o censor de Deus responderá. Jó respondeu ao Eterno: eis que falei levianamente, que poderei responder-te, porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não repetirei, 2 vezes nada mais acrescentarei. Então, quem é que estava sendo o adversário do Eterno aqui? O próprio Jó, né? Você vê que a palavra Satã quer dizer adversário, acusador, né? E assim, o livro de Jó é uma parábola, alegoria e realmente vem de contos, né? De outras literaturas, que nem Leviatã, capítulo 41. Leviatã era um monstro, né? Olha só, o que fala do Leviatã? Capítulo 41 de Jó, verso 10. Seus espirros relampejam faíscas. Verso 12. Suas narinas jorram fumaça. Então, assim, é complicado. Você vai literalizar tudo isso daqui. Capítulo 40 também fala de outro ser também. Verso 15. O Behemoth, né? Que eu criei igual a ti.
Alimenta-se de erva como o boi, vê a força de suas ancas, o vigor do seu ventre musculoso. Verso 24: quem poderá agarrá-lo pela frente ou atravessar-lhe o focinho com um gancho, né? E aqui esse Behemoth foi muitas vezes identificado como elefante ou como um búfalo mítico, mencionado pelos textos de Ugarit, né? Que era um monstro primitivo. Que é uma literatura, né, pagã, tá? Vamos lá, parece que tem comentários também na Bíblia de Genebra sobre esses bichos aqui. Capítulo 42, não, capítulo 41. Bom, depois eu vou ver se eu acho, né, os comentários da Bíblia de Genebra, mas é isso daí, são monstros de outros relatos de outros povos, tá? Não são animais que existiram literalmente, tá, pessoal? Então, o livro de Jó é uma parábola onde a ênfase é essa. É mostrar a benignidade de Deus. Ok? Jamais, assim, essa história também poderia ser literal, até porque se Jó era o homem mais rico do Oriente, por que ele não era mencionado? Por que ninguém conhecia esse Jó? É estranho. Então, assim, inclusive ele está no livro de sabedoria, Sapiensais, né? Justamente por não ser um conto literal. Tá bom, pessoal? Pode ter existido sim um personagem chamado Jó, porém aqui, esse livro aqui é apenas de alegoria, tá bom? Uma alegoria. Eu não estava achando os comentários porque eu estava em outro livro aqui. Vamos ver se eu acho agora do livro de Jó. Capítulo 40. Vamos ver o que fala desse monstrinho aqui. Comentário da Bíblia de Genebra. Aqui está hipopótamo na Bíblia de Genebra. Embora a raiz hebraica seja usada para referir esses animais bovinos, exemplo touros, a forma hebraica aqui implica o sentido de besta, acima de qualquer comparação. Essa e outras partes da descrição, principalmente o verso 19, devem ser uma hipérbole, caso se trate apenas de um hipopótamo ou algo do gênero. Aqui no 41, Leviatã, né, sua descrição junto com a do hipopótamo, forma uma repetição poética. Tanto o hipopótamo como o crocodilo tipificam a perversidade. Tá? Então é por isso que ele pegou esses seres mitológicos para fazer justamente uma hipérbole, e assim é todo o livro de Jó. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí quem é o Satã no livro de Jó. Tá certo? Não é um anjo caído, não. Se a gente analisar os textos aí do livro de Jó, a gente consegue identificar bem os personagens. Tanto os sabeus quanto os próprios amigos dele, que todo o tempo o caluniavam. E no final do livro, o próprio Deus ele não pune nenhum anjo caído, né? Ele vai punir justamente e repreende os amigos de Jó.